que é pecado. Infelizmente, aprendemos com as religiões que quase tudo que fazemos é pecado. Mas será que é assim? Vamos ver o que o Pai nos ensina através do nosso irmão mais velho Messias. Em 1 João 3,4, o Messias nos ensina que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, os 10 mandamentos. De fato, o pecado é a transgressão dos mandamentos. E sabemos que todo aquele que é nascido do Pai não está no pecado. Aquele que nasceu do Pai, ele o protege, e o maligno não o atinge. Ou seja, nascemos no mundo cheio de pecado, pois o mundo jaz no maligno e ele nunca obedeceu à lei do reino, que são os 10 mandamentos. Então somos pecador. Mas a partir do momento que conhecemos a verdade e nascemos de novo, da água que é a palavra e do espírito do entendimento, ficamos livres do pecado. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17, pois o mandamento é amar ao Pai e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, a religião inventou inúmeras coisas para amedrontar as pessoas, entre elas muitas mentiras sobre o pecado. E assim conseguem fazer com que as pessoas tenham medo e se convertam a essas doutrinas de demônios e percam a salvação que está no Messias. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, está transgredindo a lei do Pai, se contaminando com o sistema dos anjos cair. Tu nas religiões se torna morto como eles. Esse é o seu salário, mas o dom gratuito do Pai é a vida eterna no Messias, nosso Salvador. Portanto, agora já não há condenação para os que estão no Messias, porque por meio dele a lei do Espírito de vida, mandamentos do reino, me libertou da lei, do pecado e da morte. Lei de Moisés, que é o próprio diabo. Romanos 8, 1-2. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se ao Pai como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Afinal, somos o templo. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei do reino. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei do reino? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça, mas graças ao Pai, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se filhos da justiça. Romanos 6, 12-18.